o tema hoje é Deus, Pátria, Família, Liberdade. Josué 24, 14 a 24, os textos também serão projetados. Verso 14 em diante: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, ou eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses falsos ou estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora ou deitem fora os deuses falsos ou deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Amém? Vamos orar mais uma vez, em nome, por amor do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Santo Espírito derramado sobre a Tua igreja, na face da terra. Obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor e o fazemos com alegria. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, pela liberdade que temos de vir à Tua casa, de acessar o culto pela nossa casa, a liberdade da expressão religiosa que temos nesse país, de poder te servir e junto da nossa família. Obrigado pelo privilégio de poder nos servir ao Senhor, servir as pessoas, de orar pelas futuras gerações que já são presentes para nós. Obrigado pela palavra. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante de um texto bíblico que fala de escolhas, mas esse texto também fala de posicionamento ou posicionamentos
em um momento decisivo para o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. A escolha de qual Deus o povo iria escolher. Escolham hoje a qual Deus vocês vão escolher. Disse o grande líder Josué: se vocês vão continuar servindo aos falsos deuses, aos deuses dos vossos pais, antepassados, deuses estrangeiros, ou se vocês vão servir o Deus verdadeiro, o Deus da paz, o Deus da esperança, o Deus que promove o bem em meio à guerra. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Mas, além de oportunizar escolhas, Josué se posiciona. Ele diz: vocês têm o direito de escolher, mas eu e a minha família já escolhemos e nos posicionamos. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos diante de um texto onde o líder oportuniza em nome de Deus para o povo a escolha entre o Deus do bem ou os falsos deuses do mal, como eu disse e repito. E nós vimos na leitura clara do texto que o povo, como eu disse e repito, liderado pelo grande líder Josué, escolheu pelo caminho do bem, escolheu pelo Deus do bem. E hoje eu quero me dirigir aos cristãos em especial. Você que está aqui comigo, mas você que está em casa. Ser cristão, nós sabemos que é ser um pequeno Cristo, imitador de Jesus, ser igual a Cristo. Isso é ser cristão. Eu me dirijo a vocês, homens e mulheres dignos, pessoas do bem, gente da verdade e tementes a Deus. E permitam-me compartilhar com vocês, como eu disse, repito, mais do que um sermão, mais que uma pregação, mas uma palavra pastoral nesse momento histórico decisivo para a nossa nação. O tempo é hoje e a hora é agora. Não temos mais tempo para perder tempo. Se não falarmos hoje, eles vão nos calar amanhã. E o nosso compromisso é com a verdade. O nosso compromisso é com Deus. E amanhã poderá ser tarde demais para tentar falar o que já sabemos hoje. Por isso, não deixarei para amanhã o que eu posso fazer hoje. Pois o meu compromisso, como eu já falei para vocês, é com Deus, com a pátria e com a família. Desta forma, eu quero compartilhar com vocês sobre 4 princípios bíblicos que fazem parte da vida de um cristão verdadeiramente convertido. Aliás, são 3 princípios, porque o amor a Deus se revela na prática por nós, através do amor pela pátria, do amor pela família e do amor pela liberdade. Ou seja, eu demonstro que amo a Deus, amando o que Ele criou e o que Ele tanto ama. Sendo assim, meus irmãos, amigos e visitantes, nessa mensagem, quais são os posicionamentos proféticos de um verdadeiro cristão na política? Primeiro deles, e eles serão todos projetados também com os textos. Como cristãos, amamos a Deus, prezando pela liberdade conquistada por Cristo. Como cristãos, amamos a Deus, prezando pela liberdade conquistada por Cristo. O texto de João, capítulo 8, versos 31 a 38, vai nos auxiliar a esse entendimento profético,
Quando Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eles estavam ali no processo de conversão. Eles estavam saindo daquela religiosidade judaica, farisaica, opressora, daquela religião que sufocante, que oprimia o povo, daquela falsa religiosidade. E eles estavam entrando não somente no cristianismo, eles estavam acessando o sobrenatural de Deus para a vida deles. E nesse processo de conversão, de instrução, dos primeiros ensinamentos aqui no Colégio Apostólico de Jesus, ele os instrui dizendo da importância de não somente se converter a ele, ao cristianismo, que seria fundado posterior à morte dele, mas a firmes fundamentos, a sólidos e edificantes alicerces de base da vontade de Deus revelada na terra, ordenadas do céu. A importância não só de conversão, mas de permanecer na palavra. Por isso ele vai usar, João é especialista em usar a palavra permanecer em Jesus, permanecer. E Jesus então lhe fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, naquilo que eu estou falando, nos princípios que eu estou revelando para vocês, naquilo que eu estou ensinando de verdade na verdade para vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, vocês poderão ser chamados de meus discípulos, vocês poderão ser intitulados de cristãos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque essa religião, o farisaísmo, o judaísmo escravizava, oprimia o povo, em nome de Deus. Mas conhecendo a verdade, conhecendo a Cristo, Ele traria libertação para o povo, Ele traria liberdade para o povo, porque Ele é a verdadeira liberdade. E eles lhe responderam: nós somos descendentes de Abraão. Porque ainda nessa contra-argumentação, o homem fala mais alto. No processo de conversão, o homem, a mulher, o ser humano ainda tem muitas dúvidas. Quer falar mais alto do que Deus, quer mandar Deus fazer as coisas, quer que Deus esteja à disposição deles. Então eles argumentaram, mas disseram: nós somos descendentes ou filhos de Abraão e nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode nos dizer que seremos livres? Ou seja, nós sempre aprendemos assim, nós sempre fomos assim, a religião sempre nos ensinou assim. Como é que você vem agora, com essas boas notícias, dizer que nós seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela, a família, para sempre. Portanto, se o filho os libertar, Jesus está falando dele, vocês de fato ou verdadeiramente serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ou seja, na religiosidade, no farisaísmo, no judaísmo, não há lugar para Jesus, não há lugar para a verdade, só há lugar para a mentira, só há lugar para a corrupção, para a escravidão. Porque quanto mais o povo ficar escravo dessa religião, melhor é para os líderes que as governam. Mas Jesus não estava falando para eles que estavam se convertendo, estava falando a respeito do que estava por trás deles. E de fato, anote aí, não há lugar para Jesus na religião, porque Deus não é religião, Deus é amor. Não procure Deus na religião, porque você não vai encontrar. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então Jesus nesse texto está falando de quem pode ser discípulo de Jesus. Ele está dizendo quem pode ser chamado de cristão.
Jesus se apresenta como a verdade, pois a verdade sempre está nele. E os verdadeiros cristãos que se tornam discípulos e discípulas de Cristo estarão sempre do lado da verdade. A mentira escraviza, a religião oprime e Jesus Cristo liberta. Verdadeiramente sereis livres. Então, como cristãos, nós amamos a Deus, prezando pela liberdade conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A verdade é um instrumento libertador. Então, como cristãos, nós somos contra tudo aquilo que tenta nos escravizar. Nós somos a favor da liberdade de expressão, de expressar os nossos pensamentos, ainda que haja discordâncias, mas a respeitabilidade tem que imperar entre nós. A liberdade de expressão com responsabilidade, não para fazer essa libertinagem que nós estamos vendo aí fora. Como cristãos, nós somos favoráveis pela expressão da nossa fé e culto. Nós somos contra todo e qualquer tipo de intolerância religiosa. Como cristãos, nós somos contra a regulamentação da mídia. Nós estamos a favor da liberdade que foi conquistada por Jesus. Toda e qualquer forma de tentar nos oprimir, todo e qualquer projeto de tentar nos escravizar, não procede de Deus, porque verdadeiramente Ele, Jesus o Cristo, nos libertou e verdadeiramente nos tornamos livres. Você entende isso? Amém? João 10 agora. Segundo princípio é: como cristãos amamos a Deus, preservando a família. João capítulo 10. O texto diz: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, mais uma vez, estamos diante de um texto que revela que em Cristo nós somos livres. Diante de um texto onde nós observamos que Jesus veio para dar vida, e aqui eu já falei para vocês, vida no grego, utilizada a palavra zoe, que significa vida em abundância, vida plena, equivale a dizer a vida de Deus em nós, a vida de Jesus por nós. Essa vida que ele faz a referência aqui é a vida dele. Ele deu a vida dele para que nós possamos viver a nossa vida. Você entende isso? Que você está aqui, eu e você estamos aqui somente por conta deste motivo, somente por conta deste ato. Ele deu a vida dele por mim e para você, para que possamos viver em abundância, com clareza, com liberdade, mas com responsabilidade. E neste sentido, como cristãos, nós somos contra tudo aquilo que destrói a família.
A família que está no coração de Deus. Deus é família. Deus formou a família. A família é mais do que a célula máter da sociedade. A família é um projeto, é o projeto de Deus. Então, como cristãos, como pequenos cristos, como verdadeiros cristãos, nós somos contra tudo aquilo que destrói a família. A começar da vida. Exemplo, nós somos contra a legalização do aborto. Nós somos contra o aborto porque mata a vida em seu nascedouro. Como cristãos, nós somos a favor da vida. Como cristãos, nós somos contra a legalização das drogas, porque isso mata aos poucos os nossos entes queridos. E não precisa ser muito estudioso ou conhecedor da situação social desse país, que se isso for legalizado, se for aprovado, não haverá clínicas suficientes, hospitais suficientes para cuidar das pessoas, dos drogaditos, dos dependentes. Então, como cristãos, nós somos a favor da vida. Como cristãos, nós somos contra a ideologia de gênero, todas essas coisas que destroem a família. Como cristãos, nós somos a favor da família no modelo original, Gênesis 1, 27. No modelo tradicional, no modelo conservador, sim. Anote aí, é melhor sermos conservadores, no sentido bíblico, do que sermos liberais ou libertinos e irmos para o inferno. É melhor sermos conservadores, bíblicos, e irmos para o céu do que sermos libertinos, ou sermos liberais e irmos para o inferno. Percebe? Como cristãos, somos a favor da família no modelo original, criada por Deus. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, 2 pontos. Macho e fêmea os criou, Gênesis 1, 27. Você pode discordar, você tem todo o direito de discordar. E nós vamos amar você do mesmo jeito. Mas nós não podemos negociar o que cremos. Paulo apóstolo disse: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é bem mais forte, ele é bem mais poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós imaginamos. O apóstolo Paulo era um homem de fé e ele sabia em quem ele cria. Você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, e você sabe quem realmente você crê. E hoje Jesus, o Cristo, ele está esperando expressarmos a razão da nossa fé. Em quem temos crido? No Deus verdadeiro, no Deus da paz, no Deus da esperança, no Deus da prosperidade, no único Deus, ou nos falsos deuses, nos deuses estrangeiros, que propagaram para nós, nessa religiosidade sufocante, onde muitos de nós nascemos. Não tivemos opção de escolher, enquanto crianças, qual igreja ir, se queríamos ser batizados ou não. Mas hoje, verdadeiramente, nós somos livres, em Cristo Jesus, a cruz está vazia, por isso você está aqui. Porque você ainda tem liberdade de ir e vir, de se expressar, de expressar a sua fé. Não é a fé religiosa, é a fé em um Deus que tudo pode, em um Deus que tudo faz. Então, nós, enquanto cristãos, nós amamos a Deus, mas nós preservamos a família, da forma como Deus fez, da forma como Deus quer. Ao contrário disso, nós respeitamos as opiniões distorcidas e divergentes da Bíblia, propagada inclusive por muitos pastores. Nós respeitamos as opiniões contrárias, diferentes. Nós amamos o
pecador, mas condenamos o pecado. Entende isso? De fato que vamos para Mateus 6 e vamos ver que como cristãos amamos a Deus amando a nossa pátria. Como cristãos amamos a Deus amando a nossa pátria. Mateus 6, verso 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Efésios 1, 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando eu me refiro a amar a nossa pátria, eu quero dizer que amamos a nossa nação, essa terra que Deus nos deu, este chão onde o Espírito Santo nos plantou. Amar a pátria é amar os valores do reino de Deus, é se permitir viver a cultura do reino, os princípios, é acessar os princípios eternos de Deus, é entender que Deus nos abençoa nas regiões celestiais e essas bênçãos são acessadas aqui na terra. Bendito, verso 3, Paulo vai dizer à igreja em Éfeso: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Deus já nos abençoou, Deus já liberou bênçãos sobre nós, sobre esta terra, sobre este país, sobre esta nação, sobre este povo que Ele escolheu. Deus já liberou dos céus bênçãos a nosso respeito. As bênçãos vêm do céu, mas elas são acessadas na terra. E no verso 4, vai dizer que porque Deus nos escolheu, Ele fez a opção de escolha e oportunizou para nós escolhermos também. Você escolhe ser abençoado ou não ser abençoado. Você escolhe, inclusive, ser abençoado, Mateus, e ser um abençoador. Mas você pode escolher ser abençoado e não querer abençoar ninguém. E Deus vai te amar do mesmo jeito. Mas o que você não pode é escolher receber a bênção de Deus e a sua escolha amaldiçoar o seu próximo, porque isso não pertence a Deus. Então, quando ele fala no verso 4, ele diz que Deus já nos escolheu e nos abençoou, já determinou uma bênção para nós, antes mesmo até da fundação do mundo, mas ele coloca um critério, ele coloca nessa bênção que ele liberou do céu para nós aqui na terra, com uma objetividade. Ele é muito claro, pelo menos para mim aqui, ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ser santo na Bíblia significa ser separado, consagrado para um propósito definido, que é para adorar a Deus, servir a Deus através de servir as pessoas. Então, como cristãos, nós somos contra a corrupção e todas as formas que corrompem os bons costumes, a moral e tudo aquilo que prejudica a nossa nação, o lugar escolhido por Deus para vivermos os dias na terra. Como cristãos, nós somos contra a libertinagem, contra a bandidagem,
como cristãos, e à luz do texto, verso 4, ser irrepreensíveis. Preste atenção, você, que eu estou me dirigindo a palavra aos cristãos em especial. Ser irrepreensíveis aqui nesse texto é não apoiar e muito menos votar em partido que é líder em corrupção, que já ficou mais do que provado, e mais do que evidente, e mais do que claro. Como cristãos, nós preservamos a nossa conversão. Por isso que é importante, depois da conversão, permanecer convertido. Permanecer com Cristo, em Cristo. À luz do texto, enquanto cristãos, nós somos santos, separados para um propósito, consagrados para uma missão. E como conhecedores da palavra, meus irmãos, e como conhecedores da verdade, não compactuamos com o mal e toda forma de maldade contra as pessoas, contra os animais, contra as criaturas de Deus. Como diz a sábia cordelista potiguar, de apenas 10 anos de idade, um cristão conhecedor da palavra votar justo no PT, me desculpe, mas você precisa se converter. E eu, como cristã, não posso concordar com você. E eu, como pastor, posso orar para que você se converta em nome do Senhor Jesus verdadeiramente. Porque a religião, ela te ensinou errado quem é Cristo e o que é o reino de Deus. A religião ensina a cultura da terra, mas o Espírito Santo, anote aí, ensina a cultura do céu, que é para lá que nós vamos, nosso destino final é para lá. Mas enquanto aqui estivermos, temos uma responsabilidade com Deus através da responsabilidade com as pessoas. Como cristãos, nós somos extremamente contra o comunismo. Somos totalmente contra o regime socialista, que não funciona em nenhum país. Aliás, só serviu para deixar os pobres mais pobres e perpetuar os ricos políticos no poder. Agora entenda uma coisa: o social é oportunidade para todos. Fazer obra social é bom, precisamos fazer. Mas enquanto fazemos a obra social, estamos oportunizando para todos. O socialismo é oportunidade para alguns. E isso não funciona aqui no Brasil. Porque Deus é para todos. Entende isso? Então, como cristãos, nós amamos a Deus e nós somos patriotas. Nós amamos a Deus amando o Brasil. Eu quero concluir dizendo que começamos com um texto bíblico que fala de escolhas, posicionamentos em tempos de decisões. E eu quero encerrar com outro texto que fala também de escolhas, de posicionamentos em tempos decisivos, que é o Salmo 95, verso 17. O texto diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Ordenanças também equivale a dizer juízos, decretos, o que Deus determinou. Em tempos decisivos, o salmista se posicionou, escolhi, decidi-me, uma outra tradução diz, pelo caminho da fidelidade. Há uma tradução que diz também pelo caminho da verdade. Está correta, porque o Deus que é verdadeiro, Ele é fiel. O Deus que é fiel é verdadeiro. Nós estamos aí dia 30/10/22, no segundo turno, daqui a alguns dias. Essas eleições definirão o futuro da nossa nação. O nosso voto decide o futuro da nossa nação. O futuro dos nossos filhos
e netos, inclusive os espirituais. E a minha palavra pastoral para vocês hoje é: não deixe o futuro escapar da sua mão. Por favor, não vote em branco. Não anule o seu voto. Quem anula o voto está se anulando enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto cristão, que é um cidadão do reino. Somos cristãos, não nos omitimos, nos posicionamos. Eu vou repetir: nós somos cristãos, não nos omitimos, nós nos expomos e nos posicionamos, porque o nosso compromisso é com Deus, com a pátria, com a família, com tudo que Deus criou, com tudo que Deus ama, com tudo que Deus amou, com tudo que Deus ama. Omissão é pecado. Omissão é favorecer o lado do mal. Segundo turno, nós teremos a oportunidade de escolhermos quem irá governar sobre nós. Eu já quero dizer de antemão que, independente do resultado, como cristãos, vamos continuar orando por aqueles que nos governam, por aqueles que pensam diferentes de nós, por aqueles que vão agir ou agem diferente de nós, porque enquanto cristãos, nós não militamos em uma política partidária. Como disse a nossa irmã missionária Marta, nossa bandeira é a bandeira de Cristo, é a bandeira da verdade, é a bandeira da paz. Nós fazemos o que a Bíblia diz para fazer: orai por aqueles que vos governam. Então, enquanto cristãos, nós vamos ter a oportunidade agora de escolher quem vai governar sobre nós, de escolhermos se queremos que o bem vença o mal ou se o mal prevaleça. Simples assim. Porque se você conhecer alguém que vai anular o voto ou vai omitir, ele já está votando a favor do mal, ou para que o mal prevaleça, porque ele está desperdiçando uma oportunidade de ser representado diante de um governante. Segundo turno, não se trata mais de não gostarmos de um candidato. Está entendendo? Trata-se de estar do lado do bem ou permitir o mal. Segundo turno, nós temos somente 2 candidatos, mas apenas uma opção de escolha. 2 candidatos, um que defende a família e outro que defende ladrão. E cristão que é cristão não vota em ladrão, segundo aquela menininha de 10 anos disse. E eu concordo com ela. Agora, uma outra observação para que fique bem claro: nós não temos nada contra os ladrões, os assassinos, os assaltantes, os que praticam o mal. Pelo contrário, teve um ladrão que estava na cruz e ele foi salvo. Só que as pessoas confundem um pouco. Naquela oportunidade, ele estava com Jesus, ouviu a respeito da palavra de Deus. Eu creio que eles tiveram uma longa conversa e ele se arrependeu de seus pecados, ele se converteu e Jesus falou assim para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele teve a oportunidade de se arrepender de seus pecados. E Jesus, mesmo crucificado, amou aquele ladrão e levou ele para o céu. Nós não temos nada contra os ladrões. Nós temos contra somos contra aquilo que eles praticam, aquilo que eles destroem. Você entende isso? Então, no segundo turno, Deus nos dá uma segunda chance de escolher, de nos posicionar, de decidir. Êxodo 18, 21, Renato. Eu quero finalizar dizendo a importância do voto. Aqui é um famoso texto
do conselho de Jetro, conselhos de Jetro. E nesse conselho, ele diz assim no verso 21, mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Só até aqui tá bom. O meu e o seu voto vai nos representar. A minha e a sua escolha vai determinar em quem nós cremos. Do lado que estamos. Do lado de homens tementes a Deus, que preservam a paz, a unidade na família, ainda que a gente não concorde, ou do lado que quer implantar a anarquia e que o mal prevaleça. É simples assim. E a omissão, o ficar em cima do muro, já é do diabo. Então, queridos, essa escolha será feita pelo nosso voto, essa escolha entre o bem e o mal, no dia 30/10/22. Outra coisa, não se orgulhe porque você, eu não vou votar, vou justificar, sei lá, não preciso votar mais. Não se orgulhe disso não, viu? Isso não é nenhum motivo de orgulho. Isso é motivo para você se entristecer diante de Deus em oração. Porque é aquela ideia da gente falar assim, não, se depender do resultado eu não vou ter culpa. Isso é covardia, irmão. O voto é instrumento de escolha que Deus nos colocou nas nossas mãos. O voto é um posicionamento profético, político, verdadeiramente cristão. O nosso voto é individual, queridos. Você e eu escolheremos ou escolhemos a quem a gente quiser. Mas a gente precisa lembrar que a consequência do nosso voto, que é individual, a consequência é coletiva. Porque o meu voto, o seu voto, individualmente falando, define para uma coletividade. Deus não vota. Eu e você votamos. Nós temos, portanto, a missão de escolher o destino do nosso Brasil. Então, escolha quem realmente te representa. Eu encerro ainda com o Salmo 120, verso 7, por favor. O salmista diz assim: sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Uma outra tradução do texto diz assim: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Agora veja também o que o profeta Jeremias disse no capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu, Deus falando, ok? Que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Na maioria das outras traduções diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de guerra. Guerra pode ser entendida também como pensamentos do mal. Deus tem planos para nós porque Deus pensa a nosso respeito, percebe? E os pensamentos, e aí eu fiquei pensando algo assim: se Deus tem pensamentos de paz para nós, tem planos de prosperidade para uma terra, para uma nação, por que nós vamos teimar em enviar mensagens que não edificam e que promovem a maldade? Ei, pense comigo, por favor, eu peço que vocês me ajudem. Se Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, por que nós temos que espalhar notícias ruins? Se Deus tem pensamentos de paz, de prosperidade para nós, para a família, para a igreja, para uma nação, por que nós não reproduzimos mensagens boas,
mensagens de paz, de esperança, de confiança. Por que nós não aproveitamos essa oportunidade que está essa guerra toda aí para fazer o que a Bíblia diz que somos? Embaixadores do reino de Deus não, anote aí, embaixadores do reino de Deus não são embaixadores de guerra, de morte, de maldade, de notícias ruins, de vídeos que não edificam, que mais deixam as pessoas tristes, desanimadas, municiando as hostes espirituais da milícia celestial da maldade. Eu penso que se Deus tem pensamentos de paz a meu respeito, para minha família, para minha nação, eu deveria, enquanto cristão, ser um portador da paz. Se Jesus, o profeta Isaías anunciou Jesus, o Messias, o Cristo, ele anunciou assim: ele é o príncipe da paz, conselheiro. Que conselho nós estamos dando através das mídias digitais, das redes sociais? São conselhos que estão edificando o povo, que estão empoderando o povo, incentivando o povo a instalarmos a paz nesse país. Eu não sei você, mas eu fico com o Salmo 120, sou pela paz. E Paulo disse no 2 Timóteo 2,4, a respeito do soldado que está na guerra. Vou projetar para mim aí, 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Vida civil é negócios desta vida, já que se deseja agradar aquele que o alistou. Eu e vocês somos soldados de Cristo, meus irmãos. Nós temos que militar a favor da paz, da esperança, do progresso, e não do caos, da guerra, da anarquia. Ei, notícias ruins, todos nós já sabemos, não precisa compartilhar isso. Mas se for compartilhar, em nome do Senhor Jesus, compartilhe coisas boas, coisas que vão promover a esperança. Nós somos pastores da esperança, meus irmãos, não somos profetas e portadores do caos. O caos já está instalado. A pergunta é: quem aqui hoje vai se levantar para ser um embaixador da paz? Cooperadores de Deus, lavoura de Deus sois vós. Então, se Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, pensemos nisso. Se temos reproduzido esses pensamentos de paz a favor da família, em favor da liberdade, em favor da nação. Amém, queridos? Vamos orar. Coloque-se de pé comigo, se você puder e quiser. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por a oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui na tua casa e compartilhar não somente uma palavra, mas princípios, fundamentos do reino de Deus, de compartilhar a cultura do reino. Quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar, o Senhor já determinou, já exemplificou: santificado seja o teu nome, porque o teu nome é santo. Santo é o teu nome. O Senhor nunca vai mudar a essência que o Senhor é. O Senhor nunca vai se corromper. O Senhor nunca vai mentir. O Senhor sempre vai falar a verdade. E quando o Senhor falou para sermos teus imitadores, quando o apóstolo Paulo falou para imitarmos a Ele, porque Ele era imitador de Cristo, nós temos que nos posicionar em verdade, a favor do reino, a favor do coletivo. Que o eu, nesta noite, possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que venha sobre nós o nós de Deus. Que nós possamos sair daqui hoje como instrumentos da tua paz, instrumento da unidade, do poder do Espírito Santo, como pastores e pastoras, embaixadores da paz, da felicidade, da alegria,
profetizando saúde no teu povo, alegria, esperança para uma nação, prosperidade para um país. Em nome do Senhor Jesus, erga a nossa cabeça, tira todo o pessimismo do nosso lado, do nosso redor, tapa os nossos ouvidos, tapa as nossas mentes, fecha os nossos olhos para coisas que não edificam. Afasta o mal de nós, em nome do Senhor Jesus. Esconde-nos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, repousaremos seguros. Despeja confiança neste povo, ergue a cabeça desta nação, para olhar para a cruz de Cristo que está vazia, porque verdadeiramente nos tornamos livres em Cristo Jesus. Porque foi pago um alto preço, a morte de um inocente, para que todos fossem salvos. Então, Senhor, abençoa o nosso voto, que vamos depositar na urna, que ele represente quem nós cremos, que o voto represente a quem nós servimos, se é o Deus do bem, ou os falsos deuses do mal. E também, Senhor, afasta de nós a omissão, e perdoe-nos por pecarmos de não nos posicionar, mas levanta um povo, que o Senhor vai ter orgulho de dizer, esse é o meu povo. Levanta uma igreja, que o Senhor vai ter prazer e alegria de dizer, essa é minha igreja. Levanta uma nação, que o Senhor vai dizer, essa nação faz a diferença. Oh Deus, o Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, porque lá atrás pecamos nessa questão, mas agora tomamos posse desse privilégio de poder novamente escolher. Obrigado, porque o Senhor dá o poder de decisão nas nossas mãos. Então, que possamos te honrar, ainda que isso custe uma amizade, ainda que isso custe um desgosto na família, seja o que for, mas nós estamos pensando na coletividade, nós estamos pensando no bem da família, no bem de uma cidade. Nós não estamos defendendo um projeto individual aqui, mas um projeto coletivo, um projeto do reino de Deus. Que o Espírito Santo tenha falado fortemente cada vida, em cada coração, Pai, e despeja amor sobre nós, que nós possamos dizer que amamos a Deus através do nosso amor ao nosso próximo. Aceita, Senhor, a oração deste teu servo, a oração desta tua igreja. Abençoa-nos nesses dias decisivos, mas que possamos dizer como Josué disse, eu e minha casa serviremos o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bênção de Deus, meus irmãos. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a sabedoria, a presença do amado amigo Espírito Santo sejam continuamente derramados sobre nós e vós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém